Galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, junto conosco, professor Ezion, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Tema da aula, Reino de Kush, formação, espaço, geografia, comércio. Embarque nessa aventura junto comigo, vamos lá, aperte os cintos. Vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Identificar as principais características da formação do Reino de Kush. Legal, professor. E aí? Já começamos com tudo. Olha lá, essa imagem, se eu mostrasse para vocês a localização, observe o deserto, gente. Que isso, professor? Como é que desenvolveram? Não um local tão desértico, tão seco, tão árido. Uma das maiores civilizações da antiguidade. Vizinho do Egito. Primeiro problema, você ser vizinho de uma civilização poderosa, de um império egípcio que domina e escraviza outros povos, não foram qualquer ninguém. Foram uma super civilização também, com um poder militar para competir e se proteger, inclusive dominar o próprio Egito na 25ª dinastia entre 750 a 644 a.C. Você saberia dizer por que os cuxitas construíam pirâmides? Ah, professor, porque era legal. Não, só... Eu acho que eles curtiam. Oh, que legal, professor. Será que o povo de Kush tinha contato também com outras civilizações, além dos egípcios? Isso intrigava muitos arqueólogos. Eu acho que o reino de Kush ficava muito isolado. Houve alguns períodos, inclusive, que livros de histórias colocaram que o reino de Kush era um povo isolado, por isso que eles sobreviveram. Tudo isso já caiu por terra, literalmente falando. A arqueologia hoje comprova, inclusive com achados, que havia uma intensa troca comercial, inclusive com o Império Romano e com civilizações mesopotâmicas. Gente, é um babado da história. Que isso, senhor? Encontraram uma estátua, o busto do imperador César, ou melhor, do seu sobrinho, Otávio Augusto, de 25 anos antes de Cristo, e o que mais chamou atenção, ou mais surpreendeu os arqueólogos, da cor negra. Exatamente, o Júlio César é um romano, né? Ele é um europeu, está ali na região da Itália. Ele não era daquela cor. Por que foi criado daquela característica? Para criar uma identificação local com o povo cuxita. Olha que interessante. Vamos ver por que os cuxitas produziam aquelas pirâmides? Só porque achavam legal? Não. Tiveram forte influência egípcia na religião. As pirâmides eram tumbas para se guardar múmias de governantes cuxitas e das Candaces, rainhas guerreiras mães. Hoje a arqueologia apresenta evidências de intensa troca cultural comercial com outros povos, desde Mesopotâmia a Império Romano. Vou voltar nesse slide porque tem uma coisa muito importante para falar para vocês também. O Império Kush, ou Reino Kush, apesar da sua forte influência egípcia e vice-versa, né, como diriam as pérolas do futebol, o reino egípcio também tinha forte influência do reino Kush. Os cuxitas, o que eles fazem, apesar da sua forte influência, é criar também uma identificação e uma característica particular. Se nós pegarmos as pirâmides cuxitas, não tem nada a ver com as pirâmides egípcias. Então elas tiveram suas peculiaridades, suas particularidades e suas características próprias. São pirâmides, mas são diferentes. Qual a sua opinião sobre estudar a história dos povos africanos, desconstruindo a ideia de que eram povos atrasados culturalmente e tecnologicamente? Mas nós temos muito essa visão. Povo africano é tudo tribal. Olha o que nós estamos vendo aqui. Você considera que o estudo da história dos ancestrais africanos contribui para a valorização da cultura afrodescendente do Brasil? Segundo a história, nós temos alguns dados matemáticos, estatísticos, que entre 1530, entre o primeiro navio africano, negreiro africano, trazendo escravizados para o Brasil, até 1851, com a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu a vinda de navios negreiros, mais de 5 milhões de africanos desembarcaram para trabalhar, para fazer sua história no Brasil. Será que nós temos ou não uma relação com a história da África? Por volta de 1530, o reino de Kush foi conquistado pelo Egito. Para administrá-lo, o faraó egípcio nomeava vice-reis.
que deviam receber tributos pagos pela população e encaminhá-los às autoridades egípcias. Então, nesse período, vamos colocar da segunda fase do reino Cuxi, 1530, foram dominados pelos egípcios e muitos templos egípcios construídos dentro do solo núbio, do solo cuxita, na parte sul do rio Nilo. Esse templo, vocês estão vendo, é o templo de Jefer-Hussein. Foi erguido pelo vice-rei de Cuxi, Setal, em nome do faraó egípcio, nada mais, nada menos que Ramsés II na Baixa Núbia. O reino de Cuxi fortaleceu seu exército. Então, assim, foram dominados em 1530. Os cuxitas um olhou para o outro. Olha, tá difícil a coisa, né? Morar vizinho do Egito, tá difícil. Toda hora os caras dominando a gente, explorando, escravizando nosso povo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aí chegou o cara lá atrás. É verdade. Nós temos que resolver esse negócio. O que nós vamos fazer então, povo? Olha, vamos se fortalecer. Vamos montar um exército. É isso aí. Vamos também preparar a galera, os cuxitas, e virar grandes arqueiros. Isso mesmo, tem que ser igual os arqueiros. E assim foram montando um super exército, também competindo com o Egito, e para se proteger, a intenção era proteger, mas chegou que eles dominaram o Egito em 750 a.C., chamada 25ª dinastia. Está aqui, reino de Cuxi fortalece seu império, seu exército, sua força militar, era para se proteger, mas o que era para se proteger virou o quê? Ataque. Em 750 a.C. a 644, os cuxitas dominaram após longo combate, não foi fácil, foram 5 anos de combates ferrenhos, apesar do Egito estar em um momento também de instabilidade, disputas de poderes locais entre famílias né, das dinastias faraônicas, das dinastias egípcias. Os cuxitas aproveitou, eles estão brigando lá, mas é agora que nós vamos dominar isso aqui, ué. Piê, o nome do primeiro faraó, esse aqui é o Shabaka, que é o terceiro faraó cuxita. Eles criaram um marketing egípcio da época. Eles se colocaram que eram ancestrais dos egípcios para legitimar o poder, né? Para os egípcios não se revoltarem contra o próprio governo deles. Falaram que eles eram ancestrais dos deuses, falaram que eles eram faraós, eles se apropriaram da cultura egípcia no poder. Olha que interessante. Uniram o Egito com um Cuxi e transformaram num império cuxita. Esse aqui é o Shabaka, ele é o terceiro faraó de origem cuxita, dominou entre 716 a 702 a.C. Professor, por que está diminuindo? Porque antes de Cristo vai regredindo, vai diminuindo, né, até chegar no ano 1. Não existe ano 0. Ano 1 já é depois de Cristo, né? Ano 1 antes de Cristo, não tem o ano 0, aí vai para ano 1 depois de Cristo. Muito da história desse povo, desses governos cuxitas que governaram o Egito, se perdeu após 664 a.C. Um outro povo aproveitou também uma instabilidade, alguns egípcios não estavam contentes com esses faraós cuxitas, fizeram uma aliança com os assírios, expulsaram os cuxitas da região do Egito, e inclusive eles foram para Napata, que seria a cidade mais próxima do Egito, quase fronteira com o Egito. Falaram, tá bom, nós vamos embora, mas vamos ficar bem pertinho aqui, ó. Esses assírios eram um povo também não é dali, são da Ásia, são da Mesopotâmia, e aproveitaram para dominar, mas logo após isso, os egípcios já expulsaram também os assírios, falaram, isso aqui é nosso, vamos parar com essa bagunça, esse negócio de poder externo aqui invadindo, e eles conseguiram, os nativos egípcios conseguiram reconquistar o poder faraônico. No entanto, muito dessa história, desses faraós cuxitas que vocês estão vendo a imagem, foi destruído nos pés e na cabeça, com uma espécie de vandalismo, tipo uma crítica. Quando os cuxitas foram expulsos do Egito, os próprios egípcios quebravam as estátuas desses faraós, criticando eles na cabeça e nos pés. Os pés que seria uma espécie de vandalismo, seria uma espécie de ponto assim de crítica mesmo, uma ofensa. Era uma espécie de ofensa dos egípcios contra os cuxitas. Será que tinha competição? Copie seu caderno e responda. Faça um texto com as seguintes palavras-chave. Domínio egípcio em Cuxi. Domínio cuxita no Egito, agora ao contrário. Faraós negros. 25ª dinastia, daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei! Que isso? Vamos embarcar nessa juntos? Vamos corrigir juntos essa atividade. Por volta de 1530, então o reino Kush é conquistado pelo Egito. Aí tem o contrário também, né? Mas em 1530, o faraó, para administrá-lo, nomeava vice-reis de origem cuxita. Claro que é estratégia local, para manter o controle. Só que daí depois vem um outro poder. O Egito dá uma enfraquecida, pelo contrário, o reino Kush se fortalece militarmente. São muito famosos os arqueiros cuxitas, que eles eram muito precisos, muito violentos, e guerreiros que andavam a cavalo, com arcos, inclusive, de arcos e flecha. Imagina o cara a cavalo, soltando, que eram os chamados guerreiros pardos. Muitos relatos bíblicos falando sobre esses guerreiros núbios pardos, que eram muito violentos, muito fortes. Dominam o Egito, 750 a 644 a.C. Esses governantes cuxitas são chamados 25ª dinastia, chamados de faraós negros. Por que faraós negros? Usavam a expressão faraós, mas os negros porque a sua pigmentação de pele cuxita era mais escura que as egípcias. E os próprios egípcios chamavam eles de faraós negros. Bom, aí nós temos a história das civilizações. Temos 3 fases. A primeira fase é Kerma, a segunda é Napata, logo que eles saíram ali, que eles foram expulsos do Egito, em 644. E vem a última fase, Meroé, século 3 a.C. Essas 3 cidades com 3 fases diferentes. A primeira é Kerma, 2.500 a 1.500 anos antes de Cristo. Então os cuxitas sempre se concentraram suas forças política, militar e religiosa, inclusive, numa cidade. Não quer dizer que não haviam outras pequenas cidades ou até vilas. O professor Roberto pesquisou várias vilas cuxitas. Amada, que tinha o templo de Amada, templo de Núbia, são pequenas vilas que tinham naquela região, mas o poder principal, onde estava o governante cuxita, eram nas cidades. Essa cidade de Napata, eles acabaram principalmente se consolidando logo após serem expulsos do Egito da 25ª dinastia em 644 a 300 anos antes de Cristo. É a segunda fase, a cidade de Napata. A primeira de Kerma, acredita-se que na verdade eram até ancestrais dos cuxitas, não eram nem os reais cuxitas que estamos falando. Bom, aí, depois de Napata, vem a última fase, a supremacia, o controle e concentração em Meroé, que vai de 300 a.C., passa Jesus Cristo e vai até 300 depois de Cristo. Professor, que fim levou o reino Kush? Na história não temos. Pode ter sido, inclusive, uma outra civilização etíope que dominou eles. Pode ser uma civilização que se enfraqueceu também com problemas internos, disputa entre poderes. Pode ter sido vários motivos, inclusive o próprio Império Romano, que pode também ter ajudado a enfraquecer o poder cuxita. Não tem uma resposta única, ok? Esse período último fica na cidade de Meroé. Engraçado que eles vão sempre diminuindo. Tá Kerma, aí vão para Napata. Última fase, Meroé, sempre mais distante, parece que eles vão se isolando. Meroé é a última região mais abaixo do sul do Rio Nilo, né, da região mais central da África. Parece que a tentativa é sempre se proteger. É isso que você sente observando geograficamente na história. Ambas próximas do Rio Nilo, tanto Napata quanto Meroé, uma do lado esquerdo, Meroé do lado direito do Rio Nilo. E bem perto, bem pertinho mesmo. Distância aí de 200 metros. Vamos fazer a cidade aqui, por aqui mesmo, e ali vai desenvolvendo a cidade, porque eles precisam, não só para a água, mas também para a agricultura, o Rio Nilo. Aqui vocês estão vendo imagens das pirâmides de Meroé. A religiosidade cuxita tinha origem egípcia, mas com particularidades. Você não encontra uma pirâmide com essas características no Egito. Ou seja, teve particularidades que são cuxitas, e apenas cuxitas, ok? Copie a pergunta em seu caderno e responda, professor, está enrolando tudo. Explique quais foram as 3 cidades cuxitas que se destacaram como centro político, comercial ao longo da história da antiga civilização. Vamos ver quem prestou atenção? Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei! Ô louco, professor! Bora lá! Primeira foi Kerma, 2500 a 1500. Pode ter sido, inclusive, os ancestrais, não propriamente os cuxitas. Pode, são hipóteses. Nós não temos nada certeza. Nada certeza desse tema, dessa situação de Kerma. Agora, já Napata e Meroé tem bastante registros arqueológicos, fontes e indícios que comprovam datas, quando eles foram expulsos da 25ª dinastia no Egito, em 644, até 300 anos, foi o poder hegemônico de Napata. Depois passa para Meroé, mais a sul do Rio Nilo, mais ao sul da África, entre 300 a.C. a 300 depois de Cristo, o período final de Meroé do reino de Cush. Bom, eu trouxe para vocês essa imagem, para vocês terem com certeza agora a proximidade das cidades. Aqui ficam as pirâmides de Meroé, que vocês viram nos slides anteriores desta aula. Aqui ficaria a cidade de Meroé, né, as ruínas, e aqui o Rio Nilo, galerinha. Olha que coisa fantástica. Uma imagem de satélite atual, né, 2018, 2019. Esses quadradinhos são agriculturas utilizadas até hoje. Professor, então tem gente morando ainda lá? Exatamente. É isso que o professor Roberto gostaria de mostrar para vocês. Além da agricultura, é o país Sudão, com inclusive um PIB muito baixo. Eu pude observar com uma linha de pobreza, uma desigualdade social muito grande, principalmente essas regiões mais desérticas, mas com populações agrícolas que moram nessa região que seria de Meroé. Cidades cuxitas funcionavam como centros políticos e comerciais. Já ouviu falar sobre isso? Claro. Você imagina, você está no meio de um deserto. Você concentra tudo numa cidade. É ali que vai ocorrer o comércio da escravidão, é ali que você vai fazer a troca de alimentação de outros povos beduínos, povos que são nômades ou seminômades do deserto, que precisam passar por essas cidades para se alimentarem, para trocar produtos, para comprar produtos. Então é um centro comercial extremamente cosmopolítico, sabe? Com uma movimentação humana grande. Aqui não tem nada, como diz o outro, olhando no mapa, mas naquela época, forte movimentação. Forte movimentação o quê, professor? Eu estou falando de 80, de 100 mil pessoas. Muita movimentação. Havia também as vilas, pequenas outras cidades, menores, que funcionavam como entrepostos de alimentação dos trabalhadores das minas e comércios locais. Essa daqui fica na vila de Aniba. Foi encontrada uma tumba de Penenuti, com imagens que são muito semelhantes a desenhos egípcios, também provando a forte influência cuxita, ou pelo contrário, egípcia, sobre os desenhos, sobre a arte do reino de Cush. A ideia que os cuxitas eram uma civilização isolada caiu por terra nos últimos anos da arqueologia. A arqueologia ficou fascinada quando fizeram um grande achado arqueológico. Esse busto tá triste, né? Poxa vida, tá difícil para mim? Não, tá não. Esse daqui é o busto do imperador, do primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto, datado de 25 anos antes de Cristo. Observe a cor dele, mais escura. Era uma forma de criar uma identificação local com os cuxitas, que são negros, que são africanos. E era uma forma de Roma criar um elo de marketing. Ó, que legal, ó como é que é nosso imperador. Ó, interessante, o imperador romano também é assim. Ó, só no fake. E a ideia que eles eram isolados caiu por terra. Essa estátua do imperador romano encontrada em Meroé provou, na região do Sudão, que havia forte, intensa troca cultural e de um comércio cobiçado de metais preciosos, pedras preciosas, como a ametista, rubi e também o ouro, que inclusive dá nome aos cuxitas, de Núbia, terra da Núbia, reino ou povo da Núbia. A palavra Núbia vem de Noubi, em africanês significa ouro. Então a palavra Núbia significa ouro, por causa da quantia de ouro. É claro que o Império Romano é longe aquele povo, né? Mas eles têm muito ouro lá, né? Ah, então vamos começar a produzir uma troca cultural aí. Encontrei templos romanos construídos, ou ruínas, né? Construídos na região do reino de Cush. Claro que é uma
tentativa do Império Romano não é só de dominar, mas também de trazer a sua cultura e trazer uma ligação cultural e comercial. Eram umas estratégias do Império Romano de dominar outros povos também. Ou ter influência, quando tinham interesses, né? Claro. Copie a pergunta no seu caderno e responda. Explique como funcionavam as cidades cuxitas, aquele centro cosmopolítico movimentado. Havia também cidades menores, como vilas? Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, vamos corrigir? Cidades cuxitas funcionavam como centros políticos comerciais. Sim, haviam também cidades menores como entrepostos. Estudamos que o reino de Cuxi se destacou com a 25ª dinastia, chamados faraós negros, e que o reino de Cuxi não era isolado. Havia intensa troca comercial e cultural, inclusive com o Império Romano. Um abraço a todos vocês, foco nos estudos, fé no coração, até breve.